Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, leamos dos versículos 23 ao 28. Irei falar sobre o seguinte tema, ou o título da mensagem da palavra do Senhor. Palavra que Deus tem falado ao meu coração há algum tempo atrás, e eu, orando a Deus, procurando no que eu ia falar, encontrei alguns rabiscos, e eu digo, Jesus é muito bom. Então, o título que eu dei foi esse, o título que eu dei é, que homem é este? Que homem é este? Então vamos ler Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedeceram? Oremos. Ó Deus, Tu és tremendo, Tu és amor é inclusive a Tua essência. Nós apenas, ó Deus, queremos Te conhecer melhor, para Te servir melhor, buscar em Ti, Senhor, paz, segurança, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado com a nossa conduta de vida. Fala conosco, edifica a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e o nome de Jesus seja glorificado, é o que nós Te pedimos. Amém. Podeis sentar, queridos. Que homem é este? Interessante é que alguns homens marcam a história de um povo, de um município, marcam a história de um estado, de um país, e alguns homens marcam a história até a nível mundial. Como vamos citar alguns aqui, ou com coisas boas, ou com coisas ruins, mas marcam na história e fica na memória, fica nos estudos, alguns exemplos que nós não devemos fazer e outros que nós devemos fazer e inclusive seguir de exemplo, até melhorando. Caso de Martim Lutero, marcou a história. Martin Luther King, não sou muito de pronunciar com elegância esses nomes não, né? Mas um homem que marcou a história, não só do povo dos Estados Unidos, a luta dele, o desempenho dele por um ideal. E olha, um pastor batista, um homem fervoroso, mas lutava pelo ideal. Nero, Hitler, homens que marcaram uma época, a história a nível mundial. Lembro-me que no exército, na canção de infantaria, tem um trecho na canção que diz Sampaio Tibúcio Brasil, né? Sampaio, um general do exército que lutou na guerra do Paraguai. Dizem os maldosos que o Brasil até perdeu a guerra e faz essas canções
por causa, ninguém gosta de dizer que perdeu, né? Como os americanos também não gostam de dizer que perderam a guerra do Vietnã, e só faz filmes ganhando algumas batalhas, mas a verdade é que eles perderam a guerra no Vietnã. Que homem é este? Eis a pergunta. Nós precisamos conhecer. Você já se fez essa pergunta? Que homem é este? Então essa pergunta que aqueles homens fizeram naquela época, ela pode ecoar nos nossos ouvidos, na nossa mente, e nós precisamos conhecer esse homem, nós precisamos ter intimidade com esse homem, conhecê-lo a fundo. Eu imagino, irmãos, quando uma pessoa conhece Jesus verdadeiramente, e que ela se apaixona por Cristo, que ela tem um envolvimento com o cristianismo, tem uma visão do reino de Deus, mas naquela paixão fanática de uma centelha, é uma faísca, pá, e depois se apaga, aquele fogo de palha. Interessante que essa ilustração de fogo de palha é muito interessante, e é uma grande verdade, porque o fogo na palha é um fogo intenso, grande, é assustador, mas ele acaba tão rápido, e a palha se consome tão rápido, e ela fica tão pequena, que quando bate o vento, às vezes não fica nem a marca, nem sujo fica, não marca nada. Por isso que tem esse ditado, fogo de palha. Jesus é diferente, irmãos. Queríamos nessa noite tirar algumas lições, para que nós possamos pôr em prática, através desta pergunta: que homem é este? Ora, esse homem, quando estava nesse episódio, diz o texto, e ele entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Primeira coisa que nós temos que fazer é estar no barco com Jesus. Estar no barco, sabe, estar junto, tendo as mesmas virtudes e consequências, tendo as mesmas alegrias e as mesmas dificuldades. Quando nós percebemos que Jesus está nesse barco, e é nesse que nós devemos ficar. Eu aconselhando, falo para algumas pessoas: olha, você vai entrar num barco furado. Você vai entrar num barco furado. Mas só que as pessoas não têm uma intensidade do tamanho da rachadura que é o barco a ponto de naufragar e a pique. Aí as coisas demoram, né? Algumas coisas da vida podem demorar 1 ano, 2 anos, e alguns demoram até mais, mas alguns casos não demoram nem meses. O barco vem a pique, porque a nossa vida, irmão, como cristão, é uma coisa maravilhosa. O que é que nós gostamos? Quando uma pessoa se converte a Cristo, nós gostamos de Bíblia, gostamos de ler Bíblia, gostamos de ouvir canções, as letras das canções. Irmãos, quando eu me converti, era difícil você pegar uma canção, um livro de cântico. Não era fácil você pegar um livro de cântico. Você sabe como é que nós fazíamos? Nós pedíamos emprestado e copiava à mão, porque antigamente tinha aula de datilografia. Quem que tinha uma máquina datilográfica em casa? Era difícil. Aí você ia, não falava digitar, era datilografar, com carbono, não é? Aí, quem usou mimeógrafo aqui? Mimeógrafo não, aquele negócio de passar gelatina. Quem é do tempo da gelatina? Alguém conhece? Só a irmã conheceu a gelatina? Não conheceu, não? Sim, gelatina que fazia. Mimeógrafo, que passava algo. Mimeógrafo conheceu, mas gelatina não conheceram? Aquele que botava... Jesus, então eu sou mais velho de tudinho aqui.
Mas nós temos aqui um estatuto da igreja, inclusive, feito nessa base, não é? Era difícil, irmãos, ter um cântico. Nós nos esforçávamos. Eu, minha amada esposa, e ela continua do mesmo jeitinho, bem bonitinha. Quando nós íamos para casa, eu ficava tentando lembrar os cânticos, sabe? E eu ficava irritado, porque eu sempre fui um bom cantor, os irmãos me conhecem. Mas eu não me lembrava dos cânticos, das letras dos cânticos. E eu digo, mas rapaz, aquelas pessoas são irresponsáveis, porque não entregam para a gente cantar em casa. Eu queria estar em casa cantando, adorando ao Senhor. Aí hoje nós temos um data show, não precisa nem trazer livro de cântico, cantor cristão, não é? Porque facilita. Mas as letras do cântico, as mensagens que são passadas, irmãos, nós devemos prestar atenção a isso, não só a melodia, ou o timbre da voz de quem canta, ou o modo como a pessoa envolve o plenário para entrar na canção, mas a mensagem que ela traz, o que ela diz. Você prestou atenção no que você disse ao Senhor através dos cânticos hoje? Você prestou atenção mesmo? É isso mesmo que você vai fazer? Mas é exatamente isso que é entrar no barco com Jesus. Jesus entrando no barco e seus discípulos seguiram. Não é só seguir, não é só ser um observador, não. Sabe? Tipo um repórter, eu vou ver o que é que vai acontecer. Não, é seguir para sofrer as turbulências também. Mas também, se vier a bonança, desfrutar com Ele essa bonança. É viver com Ele. Isso é seguir Jesus. E este homem, Jesus, ele muda o pensamento de uma pessoa, de um casal, de toda uma família, de toda uma rua, de toda uma comunidade, de um município. Esse homem transforma nações inteiras. Jesus é o homem. E você e eu, nós precisamos entrar nesse barco. Os seus discípulos entraram no barco. Olha, aí se nós fôssemos estudar o que significa ser discípulo, a palavra discípulo, você vai no dicionário, aí você vê o significado dessa palavra. O raio de alcance que ela pode influenciar a sua vida, se você realmente for um discípulo. Cristão, como crente, ser discípulo não é ser um observador, não. Não é estar no meio da multidão, não. É aquele que está disposto a seguir Jesus e aprender dele. Isso é ser discípulo. O discípulo sempre está disposto a aprender e a servir. Isso é ser discípulo. Ser discípulo é ser servo. Mas para ser servo, nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Você precisa conhecer o seu Senhor. Ele disse, não, eu sou servo de Deus. Aí você é servo de Deus. O mordomo do seu Senhor, ele sabe o estilo de roupa que o seu Senhor usa, o sapato, o horário do trabalho, onde ele dorme, o clima que ele gosta de dormir, a hora do almoço, a hora da janta. O mordomo, ele sabe as preferências do seu Senhor. Aí, de repente, nós como servos de Deus, não conhecemos nada do nosso Senhor, ou daquilo que você disse é o seu Senhor. Você é discípulo de Jesus, você conhece Jesus? Nós estudamos aqui, numa quinta-feira, sobre qual é a relação de Jesus, de Messias e Jesus. Qual é a relação do Messias com Jesus? Então nós aprendemos
que quando a Bíblia, no Antigo Testamento, fala do Messias, está falando de Jesus. E tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento teve o seu cumprimento no Novo Testamento com Jesus. Quando fala da mulher, da semente da mulher, iria nascer aquele que pisaria na cabeça da serpente, lá em Gênesis, e a promessa é cumprida. Aí em Mateus capítulo 1, versículo 27, eu acho que é nesse texto que diz que Maria, aí nasceu o menino, né? Malaquias capítulo 5 e versículo 2, fala Belém Efrata, o local do nascimento de Jesus, e a gente vê o cumprimento da promessa no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 1. Você conhece Jesus? Jesus, o Emanuel, Deus conosco, o que fala lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando diz que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é Jesus. Emanuel, Deus conosco, o Salvador. Mas o texto continua e diz: e seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. A segunda lição é que nós precisamos nos aproximar de Jesus. Às vezes a gente está dentro do barco, mas não está percebendo nada. Estamos viajando no pensamento, desligado, totalmente desconectado com a igreja, com o reino de Deus. Muitas vezes ficamos observando outras coisas que não tem nada a ver com a mensagem do reino. Aproximar-se de Jesus é perceber que nós precisamos dele e precisamos pedir socorro a ele. Aí o fato de se acostumar de vir para a igreja e tirar essa sensibilidade espiritual, ou então se tornar um expert nas escrituras e ficar observando as coisas para julgar, para simplesmente ser um comentarista depois do culto, sabe? Depois que termina uma partida de futebol, aí tem o pós-jogo, né? E pensa, não tem fim não. Aí do mesmo jeito tem muitos crentes. Depois do culto, aí vão analisar tudo, menos pedir socorro, menos se aproximar de Cristo. Se aproximar de Cristo é ser atraído por Ele, irmãos. Ser atraído, ser contagiado pelo amor dEle. Aproximar-se de Cristo com conhecimento de causa, ou então querer conhecer essa causa. Jesus é a sua causa. Um bom passo é estar na igreja. Isso é bom. É um lugar bom, porque a igreja, o templo, você é a igreja. Convencionalmente nós chamamos o prédio de igreja. Estar no templo é bom, porque a qualquer momento você pode despertar para conhecer a Cristo, para aproximar-se de Cristo. Isso é excelente, principalmente quando estamos sensíveis, vulneráveis, com perdas, qualquer tipo de perda, com problemas, principalmente quando nós estamos necessitando de socorro. Isso é bom. Está no templo. Afinal de contas, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Falha a memória, Mateus capítulo 11, versículo 28, de 25 ao 28. Aproximar-se de Cristo, pedir socorro. Não tenha vergonha.
Não hesite. Olhe para a sua vida. Olhe para o seu ambiente. Jesus é a solução. Ou então, irmãos, você vai perecer. Não tem jeito. Alguns problemas que eu enxergo a olho nu de alguns irmãos, eu fico com dó. Às vezes não quero nem ajuda, sabe? Uma palavra que eu sempre repito é o seguinte: eu já assisti essa novela e eu sei qual é o fim dela. O fim dessa novela aí é triste. É um triste fim. E, infelizmente, as coisas acontecem. Nós falamos no culto de doutrina, alguns dias atrás, sobre a questão da prevenção. Por que a prevenção é tão importante? Porque ela é fundamental para o bem-estar das pessoas. Nós não percebemos os livramentos que nós temos por causa da prevenção. E Jesus ensina isso. Nós nos prevenirmos contra certas coisas. Como nós obedecemos os preceitos de Deus, nós nos prevenimos de tantas coisas ruins, desagradáveis, que possivelmente viriam contra nós, e nós, estamos despreocupados, porque somos prevenidos. Então, o ensinamento apostólico é que nós devemos nos revestir do poder de Deus. Pedro diz assim: cuidado, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas se você observar o texto, quando ele diz ao derredor, aí eu fico imaginando que ao redor existe como se um escudo, a proteção de Deus, ou os anjos protegendo os seus servos. Porque a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que temem e livram do mal. Você pode estar revestido do Espírito Santo. O salmista, no Salmo 23, quando o salmista diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, eu fico imaginando você cheio de Deus, transbordando de alegria e de prazer de servi-lo. Isso é prevenção. E quando eu li um pequeno textozinho, eu não sei se foi no Facebook, eu gosto de ler esses textos de efeito, principalmente quando é verdade. Quando o texto diz o seguinte, que a família custava, quando carregava o celular, estava carregando a bateria do celular, quando ia desconectar o celular, desconectava o celular, mas deixava o fio lá pendurado e conectado na energia. Aí o bebê vem engateando, colocou aquele laminazinha na boca, gostou, levou um choque, foi eletrocutado. O bebê. Não sei se isso é verdade, mas eu sei que eu li. Aí aquilo me chamou a atenção, sabe, sobre a prevenção. Quando você carrega o celular, se toda a vida você tirar, você nunca vai ter esse problema. Isso não vai nem passar. Se o bebê colocar qualquer coisa na boca e colocar aquilo, você está livre desse problema. E aquele que está revestido se previne, porque se aproxima de Deus e conhece a Deus, conhece a pessoa de Jesus. Peça socorro. Terceira lição, o versículo 26 diz assim: e ele
disse-lhes: por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. Homens de pouca fé. Aí eu mesmo fiz uma pergunta aqui, a mim mesmo. Como e onde tenho colocado a minha fé? Faça a você mesmo esta pergunta. Como e onde eu tenho colocado a minha fé? Algumas pessoas colocam os seus ideais em pessoas, em grandes heróis, políticos, às vezes até na ideologia do clube, sabe? Você abraça uma ideia, uma ideologia política com tanto amor, com tanta verdade, que você morre por ela. Alguns irmãos na política atual falam com tanto amor, com tanta veemência, como se o nosso presidente fosse um semideus. É uma pessoa normal, igual a nós. Tanto é que, essa semana, postaram um vídeo, ele dizendo que, a partir de hoje, eu quero ser um crente na pessoa de Jesus. Eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Precisa tomar decisão também. Assim como cada um de nós tomamos, e alguns que precisam tomar essa decisão. Mas pôr a fé numa pessoa, no ser humano, e se agarrar com ela, e dizer que ela é o Salvador da sua vida. Como você tem vivido a sua fé? Em quem você tem colocado a sua fé? Será que é no programa de governo ou em Cristo? Tudo isso vai passar, irmãos. Tudo isso, essa terra. Certa vez eu ouvi uma mensagem onde um pregador dizia mais ou menos o seguinte: daqui a 200 anos, o que é que vai valer a pena? Quem vai lembrar-se de mim daqui a 200 anos? Se o mundo ainda durar 200 anos, quem vai lembrar de nós? De cada um de nós. A partir do dia de hoje. Que diferença nós vamos fazer daqui a 200 anos? O pregador levava a mensagem sobre esse tema. Eu digo, rapaz, isso é interessante. Não é? Mas se nós agora hoje colocarmos a nossa fé na pessoa de Cristo, isso vai fazer a diferença sim. Não sei se daqui a 200 anos, ou 100, ou 50, ou amanhã. Eu sei que Jesus vai voltar para levar a sua igreja, o seu povo, para a Canaã celestial. Disso eu sei. Mas o que é fé? Os escritores aos Hebreus, ele responde. Ele diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Hebreus 11:1, né? Firme fundamento das coisas que se esperam. Confiar em Deus. Colocar como base os princípios de Deus. Sabe, todo mundo pode estar errado. Ou todo mundo pode estar supostamente correto, fazendo as coisas erradas. E você é o errado porque está fazendo a coisa correta. Colocando a palavra de Deus como primazia no seu coração, como a formação do seu caráter. Mas ninguém faz isso mais, não interessa. Eu vou fazer. Tem que ser assim, não interessa. Irmãos, assim como naquele barco, Jesus estava tranquilo, deitado, imagino eu, dormindo.
embora o mar fosse agitado, a tempestade, aquele barco estava quase que virando. Se nós estivermos com Ele no barco, Ele está tranquilo olhando para cada um de nós. Ele está observando. Mas se nós colocarmos a fé nele, Ele vai tomar providência, irmãos. Porque Ele tomou a providência. Diz o texto que Ele repreendeu os ventos e seguiu-se uma grande bonança. A paz tão almejada, o sonho realizado. Isso pode cumprir-se na vida de cada um de nós. Quem é este homem? Este homem é Jesus. E Ele pode mudar a história da tua vida. E Ele quer mudar a história da tua vida. Mas você precisa estar no barco com Ele. Você precisa se aproximar dEle. Você precisa crer nele, ter fé nele. Faça isso nessa noite. Porque esse homem, ele não só marcou a história, ele nos comprou com o seu próprio sangue. E esse homem é Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Mas eu quero orar por você rendendo-se aos pés de Cristo. Se você precisar ter a sua vida transformada, seja crente, descrente, venha aqui nessa noite. Para que Jesus mude a história da sua vida. Convido o nosso ministério de louvor. Oi. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu.
voz.